Olá pessoal, eu sou a professora Gisele da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Qual é a diferença? Bom, no episódio de hoje do quadro Qual é a diferença, nós vamos trabalhar a diferença entre os crimes de homicídio e de lesão corporal seguida de morte. O crime de homicídio tanto doloso quanto culposo e o crime de lesão corporal que termina num resultado morte. Bom, em primeiro lugar, vamos diferenciar esses dois crimes quanto ao seu bem jurídico, não é, pessoal? Porque isso gera consequências bastante distintas para essas duas infrações penais. O crime de homicídio, como nós sabemos, é um crime contra a vida, contra o bem jurídico, vida, o direito fundamental, a vida. Então, seja de uma forma dolosa, intencional e direcionada, o autor tem vontade, consciência e vontade de matar, ou de forma imprudente, negligente ou imperita, ou seja, através das distintas modalidades de culpa, ele atua de forma descuidada e termina também provocando o resultado morte. Mas é importante saber que, em relação ao bem jurídico, esses dois delitos se diferenciam porque a lesão corporal, ela tem, desde o seu âmago, desde a sua configuração inicial, a intenção, o autor da lesão corporal, de machucar e causar algum dano à integridade física ou psíquica do ser humano, seja de forma dolosa intencional, como a gente falou, ou seja de forma imprudente, negligente ou imperita, falhando em alguma regra profissional. Em nenhum momento no crime de lesão corporal o agente atua de forma descuidada ou assumindo risco ou intencionalmente desejando causar o resultado morte, ok? Então, do ponto de vista dos bens jurídicos, eles se diferenciam essencialmente. Isso vai se refletir também nas penas e no próprio julgamento que esses dois crimes vão receber. Bom, então o crime de homicídio doloso, ele é um crime julgado pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º 38 da Constituição. É competência do Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida, e entre eles está o crime de homicídio doloso. Tem distintas modalidades, nós sabemos, tem o homicídio qualificado, inúmeras qualificadoras, já falamos aqui do feminicídio e outras mais. É homicídio causado de forma cruel, mediante tortura, asfixia, e desde logo, desde o seu âmago, o agente se encontra imbuído do dolo, ou seja, consciência e vontade de matar, de lesionar o bem jurídico e vida. Ainda que ele não termine alcançando esse resultado, ou seja, praticando um intercrimes que é interrompido por alguma circunstância alheia à sua vontade, ele vai ter sempre no seu tipo subjetivo, no seu dolo, consciência e vontade de lesionar o bem jurídico vida, ainda que no tipo objetivo ele não termine de fato ceifando a vida da vítima, o que deixaria a sua conduta na esfera da tentativa, com tipo subjetivo completo e tipo objetivo incompleto, que a gente chama de tipo penal incongruente. Já no tipo culposo de homicídio, que também está lá no artigo 121, nós temos no parágrafo 3º a modalidade culposa de homicídio, já que, como nós já comentamos, os crimes culposos são raríssimos no Código Penal e eles são destinados à proteção daqueles bens jurídicos mais importantes, ainda que não sejam formas de condutas graves, mas todo delito tem a sua configuração na forma dolosa, não é, pessoal? A sua previsão de início é na forma dolosa. A forma culposa ela é excepcional, de acordo com o artigo 18, parágrafo único do Código Penal. Havendo a forma culposa, é claro que ela vai merecer penas menores. E não havendo a forma culposa, seja por uma impossibilidade ontológica ou axiológica, ainda que possível, o legislador resolveu não punir, então não há possibilidade de punição do crime na modalidade culposa. O homicídio, porém, e também como a gente vai ver nas lesões corporais, é perfeitamente possível modalidade culposa. Mas o que acontece aqui é que desde o seu âmago, desde o início da sua configuração, a conduta é culposa. Ou seja, toda ação de matar, ela é culposa porque viola um determinado dever de cuidado, um dever objetivo de cuidado, que é aquele que incumbe ao cidadão comum, chamado homem médio. Ou seja por imprudência, por ação, por negligência, por omissão, ou por imperícia, por ação ou omissão, violando regras técnicas profissionais que o agente deveria conhecer e adotar, ele lesiona desde o início o bem jurídico vida e termina matando a vítima. Por exemplo, esquecendo-se de dar o remédio, sendo ele enfermeiro, médico, cuidador de um determinado enfermo, esquecendo-se de cuidar de uma criança, de um adolescente, de pessoas menores de 18 anos, sendo ele garante da vida daquela criança e causando, por exemplo, a morte por inanição, pela ausência dos devidos cuidados. Também, de forma imprudente, pode-se causar homicídio no trânsito, que é uma modalidade muito frequente, não está no Código Penal, mas está lá no artigo 302 do CTB, já comentamos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.507 de 98,
E ali nós temos uma série de condutas que também podem lesionar culposamente diversos bens jurídicos, entre eles a vida. E o artigo 302 fala justamente do homicídio culposo no trânsito. A pessoa está dirigindo, por exemplo, em excesso de velocidade, de forma totalmente imprudente, e acaba provocando a morte de um pedestre. Pode fazer uma manobra arriscada, pode esquecer-se de dar a seta ou sinal e com isso ser negligente e causar desde o seu âmago uma lesão culposa ao bem jurídico vida. Pois bem, e a lesão corporal seguida de morte? A lesão corporal seguida de morte, ela se encontra no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Lesão corporal seguida de morte é uma qualificadora da lesão corporal. Então, nós temos ali um crime que essencialmente atinge a integridade física do ser humano, não mais a sua vida. Ele vai dirigido no parágrafo 3º, que ressai de uma conduta dolosa também, desde o 129 caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, todas as qualificadoras de lesão corporal grave ou gravíssima, nós temos condutas dolosas dirigidas a lesionar a integridade física ou a saúde de uma pessoa. E no parágrafo 3º do 129 não é diferente, pessoal. A intenção do agente também é lesionar. Então, há um dolo de lesão, mas termina-se provocando a morte da vítima. Ou seja, não se tem em nenhum momento a intenção ou se assume o risco de lesionar esta vítima. E aí termina-se provocando a morte de forma completamente culposa. É o chamado crime preterdoloso, com dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. O que nós temos ali? Uma conduta em que o sujeito quer sim lesionar, porque nós temos uma conduta essencialmente dolosa de lesão atingindo a integridade física, que é o bem jurídico da lesão corporal, e termina matando. Então, nós temos que cindir esse comportamento, já que ele não é culposo em sua origem. Se ele fosse culposo em sua origem, nós teríamos o crime de homicídio culposo, como nós já falamos. E as penas são essencialmente diferentes também, como nós vamos ver. Então, no crime de lesão corporal seguida de morte, o agente quer machucar. Ele, por exemplo, desfere um soco no rosto de alguém, de um desafeto. Mas essa pessoa cai, bate a cabeça, por exemplo, na esquina, na calçada, num paralelepípedo, e termina tendo um traumatismo craniano. Levada ao hospital, mesmo com todas as tentativas da equipe médica de salvá-la, esse traumatismo craniano termina causando-lhe a morte. Ou seja, um soco no rosto, algo que tem a configuração de lesão corporal dolosa, porque sim, é uma lesão corporal dolosa, termina provocando a morte da vítima de forma culposa. É como se ali houvesse uma imprudência no excesso de força, ou na maneira, ou no local em que se foi desferido este golpe, a maneira como a vítima caiu, quase que fortuita, não é? E acabou batendo a cabeça num paralelepípedo, numa esquina, num local pontiagudo. Ela poderia não cair, não se desequilibrar ou não cair num local onde houvesse esse choque no seu crânio e terminasse causando a sua morte. Ou seja, não é algo desejado pelo autor, que ele sequer assumiu o risco de acontecer. Mas existe ali uma dose de descuido, não é? Por outro lado, a lesão corporal culposa é aquela que desde o seu âmago ela é culposa. Ou seja, a lesão corporal não é desejada e nem se assume o risco de atingir a integridade física, como, por exemplo, alguém que se esquece de tomar cuidado, o devido cuidado em relação a uma fonte de perigo e provoca lesão corporal, uma queimadura numa criança, alguém que está sob os seus cuidados, alguém que descuidadamente deixa cair um instrumento pontiagudo sobre o corpo de outrem e termina provocando um ferimento. Isso é a lesão corporal culposa, que inclusive pode assumir a configuração de uma lesão bastante grave, pois a lesão corporal culposa, uma vez que ela não é desejada desde o seu início, ela não tem graus, ok, pessoal? Não tem o grau leve, grave e gravíssimo. Todas as lesões corporais culposas têm a mesma pena, uma vez que o agente não teve a intenção de lesionar. Então, pode-se, através de uma cirurgia, provocar uma deformidade na vítima, mas o médico não teve a intenção de lesionar e, portanto, ele responde pela lesão corporal culposa, independentemente da gravidade daquilo que ele provocou, talvez uma amputação, mas, enfim, desde o começo foi uma imperícia só o que ele fez e terminou provocando, por exemplo, a perda de um membro. Mas não há ali aquela classificação da lesão corporal dolosa. Então, é importante saber que a lesão corporal que termina em morte, ela começa sendo intencional. E ela termina com uma morte completamente não intencional ou culposa. Outro exemplo que a gente pode dar de lesão corporal seguida de morte é alguém que desfere, sim, um pequeno corte, né? Faz um corte na integridade física, na mão, no antebraço, ou seja, em locais que não sejam vitais do corpo humano, mas por causa do instrumento utilizado, por exemplo, uma faca que estivesse contaminada, suja, termina provocando um tétano naquela vítima e aquela infecção se torna uma infecção generalizada e a vítima termina morrendo por causa da infecção.
Mas a intenção inicial do autor, isso fica muito claro, foi desferir um pequeno corte, provocar uma pequena lesão, um pequeno dano à integridade física, ou seja, o dolo é dirigido à lesão à integridade física da vítima e não à intenção de matar. Ainda que em alguns momentos, pessoal, isso gere alguma confusão, é importante diferenciar. Por que é importante diferenciar? Porque o crime de homicídio doloso tem penas altíssimas, de 6 a 20 anos de reclusão, inclusive qualificadas de 12 a 30 anos de reclusão, onde há uma intenção, desde o início do agente, de matar, como nós falamos, ou de assumir o risco do resultado morte. E o crime de homicídio doloso não admite essa interpretação normativa, né, como querem os adeptos da imputação objetiva do resultado, do dolo. O dolo não é um descuido, não é atuar descuidado ou com excesso de descuido. Na verdade, o dolo é a consciência e a vontade de lesionar o bem jurídico, ainda que não se queira diretamente, mas se aceite a produção do resultado de lesão ao bem jurídico, como acontece no dolo eventual. Então, essa interpretação exclusivamente normativa, com a qual se basta consciência da violação de um dever no dolo, ela não basta, a vontade tem que estar ali também, ainda que indireta, já que as penas, como nós dissemos, são muito altas. Já no homicídio culposo, em que não se tem esse devido cuidado, e aí nós temos uma interpretação totalmente normativa da culpa no nosso direito penal, ou seja, qual é o cuidado devido? Então, são normas de cuidado no trânsito, asepsia das mãos, a higiene no dia a dia, as normas de uma cirurgia, que são normas técnicas da medicina, dos cuidados com o doente em relação à enfermagem, as normas da engenharia, não é? Enfim, todas as normas que devem se interpretar, desde o profissional até o cidadão comum no seu dia a dia, como a gente falou no próprio trânsito, para que não se lesionem bens jurídicos. Então, na verdade, a interpretação da culpa ela é totalmente normativa e alheia à nossa vontade, uma vez que o sujeito não quer causar dano algum ao outro. As penas do homicídio culposo são de 1 a 3 anos de detenção. São muito leves, já que desde o início a conduta é completamente culposa, não se quer machucar ninguém. Foi um descuido, deixei cair um objeto, enfim, e acabei matando essa pessoa, ou no caso da lesão corporal, machucando essa pessoa, mas em nenhum momento partiu de forma alguma o dolo de lesionar ou de matar alguém. Já nas lesões corporais seguidas de morte, a pena sobe consideravelmente, 4 a 12 anos de reclusão, porque aí nós temos o dolo na origem. A lesão corporal é dolosa, ainda que seguida da morte culposa, 4 a 12 anos de reclusão. E as lesões corporais culposas merecem, então, uma pena de 2 meses a 1 ano de detenção apenas. Lembrando, pessoal, que essas lesões corporais culposas, elas não têm graus de violação ao bem jurídico e integridade física, não tem uma distinção entre lesões corporais graves, gravíssimas, como na lesão corporal dolosa. Ou seja, basta que a minha conduta seja ela inteira imprudente para que isso resulte nas lesões corporais inteiramente culposas. Ou seja, como eu disse, na lesão corporal seguida de morte, eu posso voluntariamente e dolosamente dar um soco no rosto da pessoa, a pessoa cair, bater a cabeça na calçada e morrer. Lesões corporais seguidas de morte, pena de 4 a 12 anos de reclusão. Já nas lesões corporais culposas, do parágrafo 6º, que tem uma pena de meros 2 meses a 1 ano de detenção, eu dou o mesmo encontrão, mas é totalmente involuntário, ou seja, é imprudente. Eu me esbarro na pessoa sem querer, desde o começo da minha conduta, a pessoa cai na calçada, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano. E aí pode sofrer uma lesão grave ou gravíssima. Vão ser apenas 2 meses a 1 ano de detenção, porque a lesão corporal é toda ela culposa, independentemente do grau, da gravidade do resultado que tenha acontecido, ok? Grave, gravíssimo, de maneira irrecuperável, um traumatismo que não possa ser recuperado, as lesões corporais serão culposas. Então, vejam a diferença. E, finalmente, no homicídio culposo, o resultado acaba sendo a morte, já que a conduta culposa ela é sempre ditada pelo resultado causado, né? Não existe o crime culposo de mera conduta. Então, dando o mesmo exemplo, eu dou um encontrão numa pessoa sem querer, um esbarrão, não é nada voluntário, a pessoa cai, se machuca, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, é hospitalizada e acaba morrendo. Ou seja, toda conduta de homicídio culposo, do começo ao fim, com resultado morte e pena de 1 a 3 anos de detenção. Então, a mesma situação em que a gente narra que uma pessoa começa de forma voluntária, empurrando alguém, dando um soco em alguém, um tapa no rosto de alguém, a pessoa caindo e morrendo, e aí nós temos a lesão corporal voluntária dolosa, seguida de morte culposa, que é a situação do parágrafo 3º do 129, nós podemos graficamente transportar para as lesões corporais culposas, em que a pessoa cai, mas não termina morrendo, mas desde o começo eu não quis sequer empurrar, machucar ou bater naquela pessoa, eu, de maneira involuntária, imprudente, descuidada, empurrei
dei um encontrão na pessoa, ela caiu e acabou ficando com uma lesão corporal, que no caso é toda ela culposa, e eu posso ter esse mesmo gesto de dar um encontrão sem querer, de forma imprudente e descuidada, derrubar a pessoa cai, bate a cabeça no chão e morre, homicídio culposo, ok? Então vejam as diferenças entre esses graus, né, em relação à consumação e também em relação ao próprio elemento subjetivo, dolo ou não estar presente na conduta inicial. Já um homicídio doloso seria eu simplesmente empurrar a pessoa contra uma pedra, contra uma rocha, em que eu sei que ela não vai sobreviver daquele golpe, desde que ela dê com a cabeça na pedra, ou seja, que acabe morrendo. Então, o homicídio seria doloso desde o início, certo? Bom, as consequências do ponto de vista do processo é que os crimes dolosos contra a vida, como nós já falamos, eles são julgados pelo Tribunal do Júri, é competência do Tribunal do Júri, segundo o artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Federal, a competência do júri para os crimes dolosos contra a vida, e aí nós situamos exclusivamente o homicídio doloso que nós explicamos no início desse vídeo. Já o homicídio culposo é julgado por um juiz togado, como também as lesões corporais todas, pessoal, porque elas atingem o bem jurídico integridade física e não o bem jurídico vida. Portanto, nesse caso, nós não podemos levar a júri uma lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte, assim como a lesão corporal dolosa ou culposa, ou seja, todos os crimes de lesão corporal, eles são de competência de um juiz togado, de um juiz singular, como nós falamos, e são afastados completamente da competência do tribunal do júri, que é uma competência constitucional. Pois bem, então existe aí uma transcendência importantíssima na determinação de ser uma determinada conduta homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte, porque lesão corporal seguida de morte, embora inicie com esse comportamento doloso que nós narramos, ela termina com uma morte culposa, ela não vai a júri popular, já que ela atinge a integridade física de forma dolosa e não a vida. Essa determinação pode fazer com que o processo tome rumos muito distintos, né? E as penas são bastante diferenciadas, como nós já narramos, e também as consequências jurídicas desse processo são muito diferenciadas. Nós vamos tratar agora do caso do João Alberto, que foi morto neste mês de novembro, no último dia 19 de novembro, na cidade de Porto Alegre, num supermercado. Ele foi brutalmente assassinado, ele foi vítima de asfixia. Antes disso, ele foi vítima de muitos golpes, de lesões corporais, de socos, pontapés, enfim, numa suposta imobilização que teriam praticado seguranças daquele supermercado contra ele, seguranças privados. Pois bem, aquela quantidade de lesões que foram praticadas contra o João Alberto, elas passaram em muito da imobilização, ou seja, aquilo que seria necessário para imobilizar uma pessoa que não está armada, não é? Que não apresenta maior perigo, não se coaduna com o que acabou acontecendo, que passou em muito, né, da necessidade de um segurança que queria simplesmente apartar a pessoa do estabelecimento enfim, imobilizá-la, né, já que ele tinha dado supostamente um soco no rosto do segurança, e ele deveria então ser contido. São duas pessoas, né, estão em número superior a ele, e seria muito mais fácil imobilizá-lo sem lançar mão de tantos golpes e com tanta agressividade. Pois bem, a conduta começa então com essa agressividade já latente. Todo mundo que viu a cena sabe que foram muito fortes, né, os golpes que ele levou, as lesões corporais que foram praticadas contra ele, a violência, né, que é característica da lesão corporal, e que por justamente ter uma virulência bastante grande, o local em que é atingido por esses golpes, cabeça, tórax, órgãos que são vitais da pessoa, e a intensidade, a continuidade desses golpes vão transformando qualquer intenção inicial de lesão corporal, pessoal, em dolo de homicídio. Como é que isso acontece? Segundo Hans Welzer, uma obra muito importante que a gente já narrou aqui na literatura penal, que é o Novo Sistema Jurídico Penal, vou colocar o vídeo ao final para vocês, ali Welzer narra muito bem a diferença entre dolo e culpa. Ou seja, o dolo não é só o querer provocar o resultado, pessoal. Ele implica também na escolha dos meios e modos de execução e na antecipação daquele resultado que esses mesmos meios que foram escolhidos vai poder causar. Ou seja, uma vez que eu emprego e escolho determinados meios e modos de execução, eu já estou determinando também a intensidade do meu resultado e antecipando esse resultado. Isso é uma grande contribuição da obra de Welzer para o conteúdo do dolo, que ultrapassa o mero querer vislumbrar, né, conhecer e querer o resultado final, mas também numa escolha de todos esses meios de execução, antecipação do resultado que vai ser causado, que seja proporcional aos meios que eu estou utilizando. Pois bem, se a pessoa começa a socar, a dar pontapés,
a atuar de forma bastante violenta contra o outro, atingindo sua cabeça, seu tórax. São duas pessoas, né, em número superior, treinadas para isso contra aquele cidadão, que é o João Alberto, certamente o dolo de lesionar, ele desaparece, ainda que inicialmente ele pudesse ter existido, dando lugar ao dolo de matar, ou seja, o dolo de homicídio. E nesse caso, um homicídio doloso, desde o seu início. Então nós não temos naquela figura ali o caso da lesão corporal seguida de morte, né, que poderia se pretender numa eventual defesa para que a conduta não fosse levada ao tribunal do júri, para que houvesse uma pretendida desclassificação do homicídio doloso para um crime de lesão corporal seguida de morte, que tem penas muito mais brandas, não é mesmo? E que não iria sequer a júri popular. Pois bem, não é assim. Desde o começo a gente vê, como ensina Veltzer, que a escolha dos meios e modos de execução e antecipação desse resultado é plenamente possível e termina, aliás, acontecendo a morte não só pela agressividade, né, por aquela quantidade de golpes que são desferidos contra ele, caracterizando um meio cruel e semelhante à tortura, mas pela própria asfixia, que é outro meio cruel previsto como qualificadora do homicídio. Então nós temos que, ao final, não bastasse tudo isso, ele é imobilizado e asfixiado. Depois de todos aqueles golpes e pontapés, ele é asfixiado, a maneira como ele é deixado de forma imobilizada é para que ele sequer pudesse respirar, e essas pessoas de segurança são alertados de que isso está acontecendo. Então, certamente, nós temos configurado o dolo de homicídio e de homicídio doloso do começo até o fim, ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Esse foi o quadro Qual é a Diferença de hoje do nosso canal Professora Gisele Mendes. Curtam, compartilhem, deixem aqui o seu like, seu comentário, sua pergunta, ativem o sininho para próximas notificações e voltamos proximamente com mais vídeos no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.